DJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Agora sim, câmeras abertas para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mais um bloco de entrevistas no Grande Jornal Regional. Novamente recebemos nos estúdios da Clube, né, Cabelo? Nossa amiga, a Ju Alano, nossa sócia colaboradora aqui do DJR. Bom dia, Ju, bem-vinda novamente. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelinho, bom dia, ouvinte. Satisfação mais uma vez estarmos aqui. E aí, Ju, me conta uma coisa. A gente já fez o card e as pessoas já estão perguntando, né? Querem saber mais. Esse crédito do trabalhador do governo federal aí virou uma polêmica. Uns dizem que o governo está emprestando o próprio dinheiro das pessoas. Outros dizem que é uma modalidade de tu pegar juro mais baixo para pagar tuas contas que tu tá pagando com juro mais alto. Eu quero saber de ti, Ju, direto e reto. É bom ou é ruim? Na brincadeira. Quero que tu fale um pouco sobre. Legal. Então, primeiro de tudo, nós não estamos aqui para falar da questão do bom ou ruim, pensando na questão de governo, né? Para deixar o pessoal bem, a gente tem que ser imparcial nessa hora e pensar e analisar como educadora financeira, né? Acho que o objetivo é orientar sempre a nossa comunidade a fazer o melhor para ela. Então, indiferente da forma como isso foi tomado, porque realmente criou uma polêmica, e acho que o que deixou mais os educadores financeiros revoltados e que a internet ganhou um peso bastante nessa questão aí, foi que eu não posso. Então, para as pessoas entenderem, vamos começar do início, assim, bem do iniciozinho. Para que foi criado a FGTS lá atrás? Lá quando o governo criou a FGTS? Era uma forma, ele dizia assim, ó, o povo brasileiro não tem educação financeira. Então, para garantir que o dia que ele sair do trabalho, que ele for demitido, você vai ter uma seguridade, pelo menos. Então, o FGTS serviria para isso, uma reserva obrigatória pelo governo para ajudar o cidadão, certo? E aí, eu não posso ir lá e sacar esse dinheiro a hora que eu quiser. Ele é meu, ele é recolhido do meu salário pela empresa todos os meses, ele tá lá esperando pra gente no dia que for demitido, mas eu só posso sacar se eu for comprar um imóvel. Tem algumas modalidades que eu ainda consigo fazer o saque dele, ou emergencial, como aconteceu nas chuvas e tudo mais, mas eu não posso de qualquer forma ir lá bater na porta do banco e pedir esse dinheiro de volta. Mas o próprio banco foi liberado para pegar esse dinheiro e emprestar ele pra gente. Só que ele tá emprestando esse dinheiro com juros, ou seja, eu vou pegar um dinheiro emprestado que me pertence e vou pagar para ter esse dinheiro. Então, quer dizer, eu não posso pegar, mas o banco pode. Então, a grande revolta da questão dos educadores financeiros em relação foi a isso. E a segunda grande revolta foi a questão do custo que isso está sendo liberado. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o FGTS ele rendeu 5% ao ano. Então isso é muito pouquinho. A gente tá falando aí de 0,41 mês. Menos do que a poupança. Menos do que a poupança. Mas os primeiros consignados que foram simulados, eles estavam passando da casa dos 40. Teve consignados que chegaram a 120 ao ano. Ou seja, os bancos superfaturaram. Então, poxa, eu tô pegando um dinheiro, se era pra ajudar, acho que o raciocínio seria esse. Se o governo realmente queria colocar uma ajuda pra economia, pra que o cara pegasse essa grana e resolvesse a vida dele, por que não liberaram o FGTS sem custo algum? E detalhe, esse empréstimo consignado, ele tem IOF, ele tem incidência de IOF, ou seja, a gente ainda é taxado pelo IOF, que o governo vai levar uma fatiazinha também. Então, isso tudo acabou gerando um monte de dúvidas. Mas vamos falar então do cara da ponta que tá pegando esse empréstimo, se ele é bom ou se ele é ruim. Depende para que ele vai pegar esse dinheiro. Vamos partir do princípio que quando a gente fala de educação financeira, a gente pede para as pessoas que elas tenham cuidado de não gastar mais do que 30%, que ela não comprometa mais do que 30% da renda dela de empréstimos, de pagamento de dívidas e tudo mais. Só que o governo liberou 35% do salário. Ou seja, para mim já sai um pouquinho da faixa do que poderia ser algo que fosse saudável. Ou seja, já passei da minha meta dos 30, eu já tô lá nos 35. Isso já me... Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que pode prejudicar. Vamos supor que o Cabelinho hoje, ele não tenha dívida. Ele é um CLT e ele hoje, todo o dinheiro que ele ganha, ele gasta com subsidiando a sua vida. Vamos supor que o Cabelo ganha aí 10 mil reais e ele gaste 10 mil do salário dele. A pessoa não está acostumada a tirar 35% do salário dela. Então, a pessoa que está pegando essa grana tem que entender o porquê que ela está fazendo isso. Se eu vou pegar esse dinheiro para comprar algo que vai me render mais dinheiro, legal. Mas como não é um valor muito alto,
Sim, provavelmente não vai ser pra isso. Vai ser para uso e consumo, para bens inclusive que daqui a pouco eu nem vou precisar, vou comprar algo por impulso, vou lá, vou comprometer 35% do meu salário no mês para comprar bens que não vai me levar para lugar nenhum. E torrar o seu FGTS, né? Exato. E aí a gente entra numa outra questão. Se a gente tinha até então uma seguridade de que quando a gente fosse demitido a gente teria o FGTS lá para nos garantir, eu já estou comprometendo isso. Ou seja, no momento em que eu for demitido, eu perco isso. Eu não vou ter, eles vão poder pegar 10% do fundo de garantia e 100% da multa rescisória de 40%. Então, quer dizer, se eu sair do emprego e não tenho todo esse valor ainda para cobrir o empréstimo que eu peguei, você vai ficar enrolado pro próximo emprego. Então, é isso que a gente tem que alertar as pessoas que estão pegando, o porquê que elas vão pegar. Não é uma questão de ser ruim ou de ser bom. A grande sacada aqui, que fica a dica, não pegue agora. Se você não tem uma urgência, não pegue. Por quê? Porque hoje a gente tem alguns poucos bancos que estão liberando a simulação, que ele vai te mandar a proposta lá. Com a entrada de novos bancos, a tendência dessa taxa é cair. Tanto que nós começamos ali com as primeiras simulações quando foi liberado dia 20 de março com em torno de 120% ao ano, e agora a gente já está na casa dos 40%. A tendência é que isso caia ainda mais. Então, assim, não saia atropelando efeito manada, agora tá liberado o dinheiro, eu vou sair correndo. Pare, pense, olhe para suas finanças, olhe para os seus números, para ver se isso de fato vai te fazer sentido. Outra coisa, a taxa de juros. A gente fala de taxa de juros. Não podemos olhar para taxas de juros. Vocês já ouviram falar em custo efetivo total? Eu aprendi a ver o custo efetivo total. Custo efetivo total. Me ajuda aí, cabelinho. O que é o custo efetivo total? É quanto que tu vai pagar no final da história de juros, né? Não é tipo, ali aparece 3% ao mês. Quando tu vai ver o custo efetivo total, dá 60% ao ano. Mas como se era 3% ao mês? Aí a Ju que vai explicar o porquê que tem isso, né? Dentro do custo efetivo total tem os juros e as taxas agregadas desse juro, porque o banco sempre vai ter uma taxinha extra para te cobrar. Então, o Banco Central, ele obriga que todo empréstimo, inclusive se vocês olharem na fatura de cartão de crédito ou no próprio extrato bancário, ele tem que estar informando o custo efetivo total anual e o mensal também. Isso vale para financiamento de carro e tudo mais, né? Para tudo. Qualquer coisa financeira, ele tem que ser informado o custo efetivo total. Então, galera, quando vocês forem fazer aí um financiamento, pegarem um dinheiro emprestado, não olhe só a taxinha de juros, porque com certeza aquela taxinha ali, ela vai ter muitas outras coisinhas agregadas, inclusive o IOF. Esse é batata. Você pegou o dinheiro, fez transação financeira, o governo vai ganhar uma fatiazinha. Outra coisa que é importante lembrar, ele é irreversível. Uma vez feito, eu me comprometi. É diferente daquele cara que pega muitas vezes um empréstimo e ele opta por não pagar. Acontece, eu peguei lá a fatura do cartão de crédito, é muito fácil hoje pegar, por exemplo, um financiamento direto com a operadora do meu cartão de crédito. E se eu não quiser pagar, vai fazer com que o meu nome fique no SPC, vai me gerar problemas nesse sentido, mas se eu não quiser pagar, em algum momento eu vou fazer um acerto com o banco lá e tá tudo certo. Porém, a questão do FGTS aqui, como ele é consignado, ele não tem como deixar de pagar. Então é muito importante que você lembre disso, que no momento em que você fez isso, vai sair do seu salário. Tem uma coisa que ainda me preocupa e eu não tenho respostas para todas as perguntas em relação a isso, tá? Mas ninguém tá comentando o outro lado do empresariado. Então, por exemplo, eu faço um empréstimo, tenho a garantia do salário descontado em folha. Sempre existiu crédito consignado, mas não nesse formato do trabalhador. Então, aquele cara que recebe o seu salário em dinheiro, por exemplo, ele vai ter que fazer uma portabilidade para receber no banco. Então, em questões internas, na questão do pagamento de salário, as empresas também vão ter que se organizar. Mas eu não achei quase nada de informação sobre como é que se organiza então isso, porque o cara vai ter o desconto direto de folha, ou seja, o banco vai lá e já vai pegar direto essa grana. Isso quer dizer que a empresa não vai poder pagar o salário dela em dinheiro. Né? Então tem algumas coisas, foi organizado toda essa parte, foi liberado o crédito, e quem está orientando o empresário? Como é que ele tem que se respaldar em relação a isso também, porque querendo ou não, é ele que paga o salário todos os meses. Então eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a como o empresário vai fazer esse processo. Até, Ju, até sobre isso tudo, né? Tu falou do empresário. O que muitos tentam vender na internet, a gente vê até quando tu me mandou o briefing aqui do que a gente ia conversar, fui dar uma pesquisada. O que muitos bancos estão tentando vender é o seguinte: tu contraiu já um empréstimo, tu tem um empréstimo que tu paga juros, sei lá, de 8%
8% ao mês. E 10. tu vai pegar esse, por exemplo. E aí tu pega esse que o juro é menor. Tu tá trocando uma dívida cara por uma dívida um pouco mais barata. Nessa situação, vale mesmo? Então, eu como educadora financeira, eu sempre vou bater que indiferente do percentual que tu tá pagando da dívida, não se gera uma nova dívida para pagar uma dívida. Por quê? A gente primeiro de tudo, parte-se do princípio que você não deveria ter gerado uma dívida, que você deveria ter o dinheiro para poder gastar. Ok, aconteceu, tive problemas, não me organizei, gerei uma dívida. Renda extra, pessoal. Vamos fazer renda extra para pagar. Eu vou ter a sensação de que eu resolvi, mas na verdade eu não resolvi. Talvez eu me compliquei ainda mais. Aí que mora o perigo. E lá naquela dívida que eu falei antes dos 10%, é negociável. A gente pode questionar o valor de juros e fazer uma negociação. Com a questão aqui do crédito consignado, não tem negociação. Tu fez a simulação, tu pegou um empréstimo, é aquilo ali e pronto. Eu acredito que vai abrir, né, para os próximos meses, até porque tem outros bancos entrando, portabilidade. Eu vou migrar daqui para cá. Mas, enfim, isso não vai resolver a vida da pessoa, Cabelinho. Pelo contrário, talvez gere muito mais problemas financeiros para ela, pegando um dinheiro para pagar outro. Ela só vai ter a sensação. Aí a gente entra na mentalidade do dinheiro, né? Que eu peguei, o empréstimo é batata. Quando eu peguei o empréstimo para pagar uma dívida que eu tenho, na hora a sensação é, resolvi o meu problema. Enquanto na realidade eu só joguei esse problema para frente. O problema vai continuar ali contigo. Então, se esse juro que você fez lá, a simulação, e ele ficar ainda em torno da casa dos 2%, talvez não seja uma boa opção, mesmo você pagando 10%. Vá fazer uma renda extra, procure soluções de fazer mais renda para quitar essa dívida e não contraia, não comprometa. Eu não faria. Se não tiver necessidade real, assim, eu não faria esse empréstimo consignado, porque ele te amarra muito e as consequências dele não é visível. Né? Então essa é a minha maior preocupação como educadora financeira, que as pessoas que não precisem peguem e se enrolem, vai gerar um gasto a mais na economia, vai ser bom para movimentar. A gente está com a Selic aí a 14,25%, né? Uma taxa histórica para os últimos anos. Então quer dizer, para quem está emprestando dinheiro, hoje está muito bom, mas para quem está pegando, está muito alto. Então mesmo que a gente tenha aí aquela filosofia de que o crédito consignado está mais barato, ele realmente é mais barato do que o crédito normal. Mas as taxas estão elevadíssimas por período. Perfeito. É muita coisa, né? Mas é bom que a gente traga essas informações, porque se tu pegar as notícias, muitas vezes de portais consagrados, elas dão conta de que isso vai ser um grande boom para a economia, vai movimentar a economia, vai resolver a vida de muitas pessoas. E aí tu traz uma Joalana aqui e diz, né? Senta ali, dá uma respirada, porque aparece para ti, né? Tu vai fazer a simulação, aparece para ti várias coisas, né? Eu fui fazer a simulação, mas por curiosidade, porque não é a minha ideia, né? Mas eu fui fazer a simulação e realmente o juro é muito alto. O juro que apareceu para mim na minha simulação ali foi altíssimo. Não tem sentido. Então, em vez de a gente pegar um crédito consignado que a gente não sabe como vai operar, até porque tu não tem a previsibilidade de como vai ser a tua vida para os próximos meses, para os próximos anos. Então, não faz sentido. E é um crédito tão pequeno, porque se você parar para pensar, teu salário tem que ser muito alto. 35% do valor do teu salário, ele não é um valor que vai mudar a tua vida. Então, se ele... tu vai comprometer. E tu vai comprometer, e é um comprometimento sério. Então, vamos lá, vamos pensar aí em formas de fazer renda extra, de olhar essa gestão de dívidas. Eu sempre digo, ontem eu fiz uma conversa com os empresários e eu tava explicando para eles riem toda vez que eu digo, né? Quando quer fazer uma gestão de dívida, tu tem que usar uma ferramenta assim, que é muito, muito, muito top. Uma caneta e um papel. As pessoas têm medo de colocar no papel quanto elas devem. Elas não. A maior dificuldade de quem deve é olhar para aquela dívida. E tanto que daí é mais fácil eu fazer uma simulação, pegar o FGTS, aquilo eu nem tô enxergando lá, né? Comprometer meu salário porque eu não tô vendo mesmo. Então é muito doloroso para algumas pessoas botar quanto de fato isso tá representando da dívida dela e comprometendo a qualidade de vida principalmente. E eu já vou trazer um outro dado também que assim, eu fico muito triste de falar isso. A gente antigamente tinha dados que as pessoas elas estavam comprometidas, né? Estavam endividadas com cartão de crédito e com financiamentos de empréstimos. E hoje elas estão devendo água, elas estão devendo luz, elas estão devendo coisas básicas do dia a dia. E muito disso é por causa dos jogos.
Eu fiquei Das bets. muito das bets. Eu fiquei apostas online. muito chateada de escutar isso. Porque eu disse, gente, onde está a educação financeira do povo brasileiro? Né? Eu venho aqui trazendo há alguns anos, batendo nessa questão do quanto a educação financeira é importante para as pessoas, porque é o meio, né, que elas vivem no dia a dia. Dinheiro é um meio, não é uma finalidade, mas as pessoas estão comprometendo qualidade de vida, comprometendo a gestão familiar delas, a subsistência delas por causa de bet. Então, assim, fica aí um alerta, né? Vamos pensar um pouquinho o que a gente está fazendo com o nosso valor, porque a gente trabalha todos os dias para quê? Né? Para gastar com bet? Não, né, povo? Então, vamos se orientar, vamos entender um pouquinho mais de educação financeira. Fica ligado nas nossas dicas, vai lá para nossa página do Instagram, fica acompanhando todas as dicas que ajudar. Tem material, muito material, que fala sobre isso, gratuito, né, Cabelinho? É verdade. Então é só Acesso a fácil. pessoa querer de fato. Vou trazer aqui a participação dos nossos ouvintes, ó, que também interessados aqui no nosso assunto, né? O Sérgio mandou: o Brasil não é para amadores. O Bolsa Família que já está... Os Bolsa Família que já estão endividados com as bets vão se atirar nessa aí. A opinião do Sérgio. E a Camila mandou aqui: bom dia, Léo. O Ministério do Trabalho divulgou a portaria 435 com as orientações sobre a operacionalização do crédito do trabalhador na folha de pagamento. Tem todas as orientações sobre a responsabilidade do empregador. Enfim, a participação aqui da nossa audiência, dos nossos ouvintes. O Jefferson mandando aqui também que fez a simulação, né, que nem tu, e se assustou com os juros. Não cabe. Bem importante esse alerta, né? E a conversa aqui com a Ju nos ajudou a esclarecer mais essas questões, né, antes de sair se atirando, né, nesses primeiros empréstimos. Ju, muito obrigado. 8h42, a gente já tem que ir se encaminhando pro fechamento. Até breve, né? Tu sabe que vai voltar voltando. Todo mês ela tá aqui, né? Todo mês ela vem comigo, vem com a gente falar sobre dinheiro aí, sobre finanças, porque é a nossa expert no assunto. Isso. Já tomei algumas notinhas aqui de coisas que eu tenho que fazer, né? É isso aí. Com a visita da Ju, a gente sempre aprende. Eu pegar meu papel e minha caneta, Ju. Não quero me assustar. Não quero estragar meu feriado. Eu já fiz isso, só não sei o que fazer agora pra resolver o que tá ali no papel, né? Mas Mas é mesmo, tu tem ali, né? Eu nem tenho ainda. tá ali. Inclusive, né, Cabelo, essa semana tem dicas aí de como gastar menos com as festividades, né? Umas dicas bem legais aí pro povo que tá apertado e não quer comprometer, se endividar pra depois ter que pegar um consignado pra pagar aí as festividades da semana, da Páscoa. Fica ligado com a O Ju, peixe tá então. caro, né? Tem que pesquisar. Não, mas pesquisar. tem umas promoçõezinhas por aí. Tem Vale a coisa pena dar uma boa. olhada. Tem que dar uma olhada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui no GJR. Obrigado, Ju, e até a próxima. Grande Jornal Regional. Clube